Bom dia! Estamos chegando com mais um episódio do Clique Agro. A entrevista dessa semana é com o doutor e pesquisador Rafael Sabião, da EPAGRE. O tema, a fruticultura, pesquisas, produção de conhecimento, que é realizada aqui em Chapecó e também em nossa região. Fique por dentro. Olá, estamos chegando para mais um episódio do nosso Clique Agro. Hoje trazendo um tema que até então nós não tratamos aqui em nossos programas, que é a fruticultura. Vamos entender aqui, numa conversa com o Rafael, que atendeu prontamente o nosso convite aqui, né, que trabalha na EPAGRE, trabalha com pesquisa, trabalha com extensão, enfim, trazendo e saneando as nossas dúvidas e também divulgando um trabalho que muitas vezes ele não aparece, mas rende bons frutos. Nós tratamos em nosso editorial recentemente sobre o número macro, né, das exportações brasileiras que bateram um recorde, e a gente percebe que o mundo está consumindo, né, as frutas brasileiras. Por quê? Quesito de qualidade, acima de tudo, e também fruto de um trabalho de muitos anos, que são trabalhos de pesquisa. Rafael, seja bem-vindo ao nosso programa, falando um pouco mais desse olhar da fruticultura em Chapecó. Seja bem-vindo, é um prazer te receber aqui. Muito obrigado, Fernando, é um prazer meu e da EPAGRE estar podendo contribuir com essa discussão tão importante e recente, né? E eu venho aqui já iniciar que a fruticultura ela teve em evidência no ano passado, que foi o ano que a FAO colocou como o ano das frutas e vegetais, né? O ano de 2021. E junto a isso a gente teve a comemoração dos 50 anos da Sociedade Brasileira de Fruticultura. Então nós vemos de um grande boom das exportações de frutas. O Brasil realmente é conhecido com a sua qualidade, cada vez mais vai abraçando o mercado internacional por conta dessa característica da produção de frutas. E quando a gente fala de números, né, de recorde de exportações, enfim, né, a gente vê a União Europeia sendo um dos principais mercados, né, extremamente exigente, também outros países e outros continentes se interessando, é fruto de uma caminhada, né? É fruto de um trabalho de muitos anos. Com certeza. Toda essa caminhada ela foi respaldada pela pesquisa científica dentro da agropecuária, desde as instituições de pesquisa dos estados, como a EPAGRE até as instituições de pesquisa federais, como a Embrapa, né, que é referência no mundo todo. E os grandes centros de produção de frutas que a gente conhece em todo o Brasil é referência, como o Vale de São Francisco, como a própria maçã catarinense, né, tem o respaldo da ciência e das empresas de pesquisa e extensão rural. Com o foco em Chapecó, né, tanto no trabalho de pesquisa, mas também num trabalho mais amplo, assim, qual que é o foco aqui em nossa cidade no trabalho relacionado à fruticultura? Bom, Chapecó, conhecidamente, é um polo de produção de proteína animal, né? Nós sabemos do grande potencial, do grande mercado que Chapecó tem com suas cooperativas, com a sua agroindústria. Entretanto, nós temos uma característica de agricultura aqui, de pequena propriedade, e nós acreditamos que a diversificação de renda da propriedade seja a principal característica de se manter dentro da agricultura. Isso ganha cada vez mais espaço, né? Cada vez mais espaço, e a gente vê isso também sendo caracterizado dentro do mercado financeiro, né? Diversificar a carteira para poder ter várias rendas pelas nuances do mercado, e não é diferente na agricultura. Então a fruticultura, a gente sabe que dentre as produções agrícolas, das mais rentáveis por área, né? Quando comparados, por exemplo, com a produção de grãos. Então a característica das propriedades menores no estado de Santa Catarina, exclusivamente no oeste, é uma característica importante e vai de encontro à fruticultura, que em pequenas áreas consegue-se rentabilidades altas. E outra questão é que nós aqui no oeste temos um privilégio de já ter a diversificação da propriedade apenas para autoconsumo, na verdade. Um estudo recente de nossos colegas da EPAGRE trouxeram que quanto mais a oeste a gente está no estado, maior é o índice de diversificação de frutas,
O que é importante é a gente profissionalizar essa produção, porque essa diversificação é para autoconsumo. Se a gente consegue profissionalizar e tecnificar, essa produção pode extrapolar as fronteiras do Estado e ir para outros estados. E gera renda para o produtor. Com toda certeza, gera uma renda alternativa para o produtor, podendo se tornar um dia a renda principal desse produtor, né, que já está especializado na produção de grãos e de proteína. Quando a gente vê um período tão complicado como é esse período de falta de chuvas, de estiagem, a fruticultura ela consegue ser, através da sua diversidade, ela consegue ser mais resistente num período como essa ou ela se afeta como a produção de grãos? A gente vê, eu vi uma matéria, trabalhei nessa semana que passou, a respeito das grandes dificuldades do nosso vizinho estado do Rio Grande do Sul aqui, inclusive para você conseguir manter, né, a questão da pecuária, né, duramente afetada, principalmente no que diz respeito ao gado que é trabalhado, é produzido através de confinamento. Então a gente vê essa dificuldade, como a estiagem ela vai impactando a questão dos animais, a questão da produção de grãos, que hoje é uma das principais fontes, né, do nosso agro. Eu gostaria que tu, de repente, nos trouxesse essa informação para saber se, de repente, o clima, né, a fruticultura, ela consegue ser mais resistente em um período tão crítico. Sim, acho que outra característica da fruticultura que é extremamente relevante é o potencial conservacionista que a fruticultura traz. Porque, na sua maior parte, a produção de frutas é de forma perene. Os pomares são de 10, 15, 20 anos de condução. Então, a captação de água, né, do sistema todo do ciclo da água, num sistema perene, é mais efetivo do que num sistema anual, né? Nós sabemos que os problemas climáticos que têm acontecido, principalmente os fenômenos que aconteceram nos últimos anos, interferem diretamente na produção de grãos, né, nas lavouras, inclusive também na pecuária. Só que a fruticultura, a gente vê que o maior exemplo do Brasil é o Nordeste, numa área de semiárido. Exatamente. Onde a gente tem o regime hídrico anual, o que chove normalmente mensal aqui no sul e sudeste, né, que é 200 a 300 milímetros, que é o que chove anualmente lá, em média, e é uma região que se estabeleceu em cima da irrigação. Então, a tecnificação, a tecnologia empregada na produção de frutas foi o que possibilitou o desenvolvimento de uma região. O que falta para nós aqui é melhorar a captação de água, preservar as nossas nascentes, é o que normalmente a fruticultura consegue fazer. É o desafio, né? É um grande desafio, porque você consegue trabalhar em pequenas áreas e com um sistema de conservação maior, e dessa forma armazenar água na propriedade, com diversas formas de conservação que a gente pode falar numa outra oportunidade com outros colegas, né? E dessa forma utilizar o sistema de irrigação, por exemplo, para suprir a necessidade hídrica de cada cultura. E na fruticultura, te respondendo especificamente à produção, sim, todo o sistema agrícola é dependente de água, mas todo o sistema agrícola também é conservacionista, ele armazena água. Só que a fruticultura ela tem uma característica interessante, que você consegue fazer irrigação localizada. Então, a economia de água e energia na fruticultura é um papel muito importante nessa utilização de água, vamos dizer assim, pelo homem, né? Não dependente de chuva. Eu tive acesso nesse contato que nós tivemos com relação à produção de conhecimento, né? Alguns artigos que a gente dividiu já, e isso é baseado nisso que eu estou trazendo a nível, num foco a nível nacional, mas também, principalmente, Rafael, na questão de você conseguir produzir conhecimento em cima de pesquisas que são realizadas aqui em nossa cidade, né? Aqui na nossa região vizinha a Chapecó. Então, além desse trabalho de pesquisa, nós já vemos que nós temos uma produção de conhecimento. Gostaria que você falasse um pouco a respeito de alguns materiais que, inclusive, você já dispôs aí, juntamente com outros colegas da EPAGRE. Bom, a EPAGRE, no estado, ela tem algumas regiões, algumas unidades de pesquisa que já são referência no Brasil e no mundo nessa geração de conhecimento, como você disse. Por exemplo, a região lá de São Joaquim, Caçador, para maçã, né? A região de Videira para frutas de caroço e também para a cultura da videira, né? Para o cultivo de uva e vinho. No norte do estado, no Vale do Itajaí, a gente tem a unidade Estação Experimental de Itajaí, que trabalha com banana, e aquela região se desenvolveu muito com banana. E o sul do estado e o oeste têm características semelhantes,
que é o potencial de trabalhar com tropicais e subtropicais, né? Porque o clima daqui não é nem tão favorável como a região serrana é para frutas de clima temperado, Sim. mas também não é tão favorável em toda essa localidade para banana, por exemplo, que é uma fruta tropical. Então a gente delimitou algumas regiões potenciais, como por exemplo as margens dos rios, do rio Uruguai, do rio Chapecó, a margem até 300 metros de altitude, por exemplo, que a gente consegue produzir frutas tropicais, já que o microclima ali daquela região permite que a geada não seja tão intensa e seja maléfica para essas frutas tropicais. Mas o nosso maior potencial, que a gente acredita que a gente está gerando conhecimento na região, é para a citricultura, né? Nós já sabemos que a citricultura se desenvolveu durante um tempo aqui, principalmente na área industrial, para a produção de suco. Qual especificamente a laranja? A gente, na verdade, está olhando com olhos assim, um pouquinho mais... com mais potencial para as tangerinas. Tangerinas. Para as tangerinas. Por quê? O maior produtor de laranja do mundo é o Brasil, né? De cada 5 copos de suco de laranja, 3 vêm do Brasil. Só que o Brasil especificou em laranja. O cinturão citrícola São Paulo, Minas e norte do Paraná produz basicamente laranja. Então, quando a gente vai falar de mercado, a gente não vai competir com o maior mercado do mundo. Quando você fala, tanto que isso já vem no automático, assim, sim, a laranja, né? Exato. Quando a gente fala de citricultura, a gente já liga à laranja. E o nosso potencial climático nos traz o diferencial de produzir laranjas ou tangerinas com coloração de casca melhores do que as frutas, por exemplo, do Sudeste. Então, as frutas de mesa, independente se são tangerinas ou laranjas, né, ou limões, pode ser limas e limões, a gente está falando de uma fruta diferenciada para ir para a mesa do consumidor, como vai, por exemplo, a laranja de umbigo, que é um bom exemplo que a gente pode trabalhar, as tangerinas da Poncã, os híbridos como a Murcote, né? A gente tem uma diversificação grande de tangerinas, pouco conhecidas ainda pelo mercado nacional, que desconhece a maior parte só a Poncã. Sim. E aqui no sul existe uma tradição, inclusive o nome se dado regionalmente é bergamota, né? Sim. E se consumir no meio do ano, no inverno, junto com o chimarrão, né? Consumir as bergamotas, e a gente acredita muito nesse mercado. Não é de muito conhecimento, e até vou te fazer uma pergunta que para muita gente vai ser novidade, né? Porque a população de Chapecó ela se diversificou, ela cresceu muito. E quando eu falo em pesquisa e produção de oliveiras, isso é algo distante de Chapecó ou está mais perto do que a gente possa imaginar? Está perto porque a gente está com as pesquisas sendo conduzidas aqui dentro do nosso centro de pesquisa. Esse é um ponto muito interessante, porque parece Sim. algo distante, mas na verdade não, Sim. né? A oliveira ela é de consumo milenar, né? Então Sim. a gente sabe que ela está em vários livros, né? Inclusive livros nobre, religiosos, né? É muito nobre no mundo todo, né? Sabe-se o potencial de saudabilidade, de saúde do consumo de azeite, né? E assim como outras frutas, nós estamos trazendo as ideias, o potencial de exploração com projetos de pesquisa de algumas frutíferas. Falei dos citros, outra questão é a oliveira, né, do qual meu colega de pesquisa conduz, lidera esses trabalhos, e a gente trouxe a oliveira para a pesquisa para poder indicar para o agricultor se é possível ou não. Hoje a gente vê que para o oeste do estado existem algumas limitações climáticas. Anos são bons, e outros anos são ruins. A gente tem um zoneamento para a oliveira mais ao centro do estado, né, a região de Caçador, por exemplo. Em contrapartida, outras frutas, como os citros e como o maracujá, do qual eu estou trabalhando, que é uma subtropical e uma tropical... Que parece que quando se fala em maracujá, o olhar é mais para o sul do estado, né? Sul do estado que é mais quente, que é mais próximo do litoral. E a gente tem aqui um regime de luz melhor que o do sul do estado, só que a gente tem, em contrapartida, uma possibilidade de geada tardia ou precoce, que pode afetar impossibilita a produção durante um ano todo. Uma questão importante, já tocando no assunto do maracujá, é que a Epagre, junto com a Cidasc, fez uma portaria desde 2020 que está sendo referência no Brasil todo, que é a portaria de vazio sanitário do maracujazeiro. Essa portaria é extremamente importante para manejar uma doença do cultivo de maracujá, que limita a produção em todo o território nacional, e que no estado de Santa Catarina a gente está conseguindo conviver. O vazio sanitário no mês de julho, quer dizer, a gente não pode ter maracujá plantado no mês de julho,
nos possibilitou uma erradicação da doença nesse período, né, das Sim. plantas, hospedeiros, e uma possibilidade de se ter um cultivo saudável, né, com sanidade durante o resto do ano. Então, o plantio realizado em setembro, por exemplo, e a colheita acontecendo de janeiro a junho, a gente consegue um potencial de qualidade reconhecido no Brasil todo, que o maracujá catarinense hoje é considerado o melhor maracujá do Brasil, né, pelo pessoal do CEAGESP em São Paulo. Me chama a atenção porque, tendo acesso aos materiais que são disponibilizados pela EPAGRE, você vê realmente esse olhar mais para o sul. Sim. E é interessante saber que esse trabalho também, esse desenvolvimento de produção está sendo realizado aqui. Sim, a gente vê com bons olhos, porque o maracujá tem um ciclo rápido, o agricultor consegue ter precocidade no retorno, né, porque tem um investimento de compra de mudas, de estrutura, ao mesmo tempo ele consegue um retorno muito rápido. E o que eu acredito muito no cultivo de maracujá, pela agricultura familiar aqui da nossa região, é que a colheita do maracujá é distribuída de janeiro a junho e não se concentra em apenas um mês, como outras frutíferas que a gente já conhece aqui na região. Sim. Porque a mão de obra hoje é muito escassa na propriedade familiar. Então, se a gente consegue diluir essa mão de obra, otimizar a mão de obra na propriedade, é interessante, porque a renda vai acontecer, mas a mão de obra vai estar diluída durante 6 meses do ano para a colheita, né? Pensando apenas na colheita. É claro que tem os outros tratos culturais. Olha, é uma primeira oportunidade que a gente tem de trazer o Rafael aqui, e já vou deixar o convite para ele, porque a gente vê que são vastas as informações. Para mim foi uma novidade com relação à questão das oliveiras. Já não era uma novidade porque eu acompanho, né? A questão dos citros, interessantíssimo para a gente desmistificar que quando fala em citricultura você não está falando só em laranja, Sim. né? Até pelo potencial no mercado externo que o Brasil tem. Mas eu queria agradecer essa oportunidade, esse primeiro momento, esse primeiro contato que a gente tem aqui. A gente vai aprofundar a questão de todo esse trabalho que está sendo realizado em Chapecó, está sendo realizado em nossa região, e também ouvindo outros profissionais, porque eu acho que esse é um papel e é uma vocação diferenciada da EPAGRE, né? De você conseguir produzir pesquisa, produzir conhecimento, mas ao mesmo tempo estar lá na ponta, lá na propriedade, instigando, né, que os produtores, as propriedades rurais, elas tenham essa diversificação na propriedade. Queria agradecer a oportunidade e deixar aberto já o convite para você, para os colegas da EPAGRE, estarem mais aqui compartilhando informações tão ricas para quem tem interesse sobre as informações do mundo do agronegócio. Eu que agradeço, e eu só vou aproveitar a oportunidade para anunciar 2 eventos que a EPAGRE está envolvida Por hoje. gentileza, fique à vontade. Nós temos agora em abril, entre 25 e 29, o Congresso Brasileiro de Fruticultura, que vai acontecer em Florianópolis. É uma grande oportunidade para o agricultor catarinense estar presente num evento grandioso como é, com palestrantes nacionais e internacionais, exposição de trabalhos, network. Esse congresso ele vai estar trazendo uma novidade, que é uma feira de exposição gigantesca lá dentro, com vários parceiros, várias empresas. Nós vamos ter vários debates dentro desse evento, né, várias mesas redondas e apresentação de trabalhos. Então, fica o convite para todos agricultores, fruticultores de Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná, que tiverem a oportunidade de participar. E outro evento que estaremos ofertando no final de junho, né, de 29 a 30 de junho, é o FruSul, que é a 3ª edição do simpósio de fruticultura da região sul, do qual a EPAGRE também está participando, está coordenando. Vai ser online, a gente vai disponibilizar. O Congresso Brasileiro de Fruticultura tem informações no site cbfruticultura.com.br, as redes sociais da Sociedade Brasileira de Fruticultura, né, Instagram, Facebook. O FruSul está com um site em elaboração, mas vai ser frusul.com.br, para entrar em contato depois. Nós, da EPAGRE, estamos à disposição. Agradecemos demais ao convite e estamos de portas abertas. Espero estar contribuindo. Reforça o telefone para quem quer mais informação. Para quem quiser mais informações técnicas ou de eventos, a EPAGRE, exclusivamente o Centro de Pesquisa para a Agricultura Familiar em Chapecó, o telefone é 2049-7510. Nós trabalhamos desde grãos, né, pecuária, conservação de solo, fruticultura, fitossanidade, né, que é a parte de doenças e pragas de plantas, e melhoramento de grãos. Então, fiquem à vontade para entrar em contato. A EPAGRE tem um canal de comunicação também, que é o TV EPAGRE no YouTube. Então, fiquem à vontade também para acessar os vídeos, são vídeos muito bons. Estamos de portas abertas para todos, quando precisar. Estamos ali. Agradecendo a sua presença. Na semana que vem, nós voltamos com mais informação, assuntos interessantes como esse que o Rafael compartilhou conosco aqui. Abraço.
difícil manter as portas abertas? Posso ajudar? Deixe a cooperação entrar na sua empresa. Abrimos a negociação dos melhores produtos e soluções para ajudar você a superar esse momento. Crédito, maquininha, cobrança, cartões, seguros, Pix e muito mais. MEI, abra sua conta pelo app Sicoob. Venha conversar com a gente. Venha para o Sicoob. Sicoob, faça parte. Essa foi mais uma edição do Clique Agro. Voltamos na semana que vem com muito mais informação para você que acompanha o nosso trabalho.